Olá pessoal, bem-vindos a mais um Workbox de criação de cenários. Aqui é o Victor, professor de Concept Art da Escola Revolution. Hoje a gente vai falar sobre luz e sombra. Falamos já sobre perspectiva, composição e thumbnails. Luz e sombra, hoje a gente vai ver mais ou menos como funcionam os tipos de luz e sombra que a gente tem, como a gente pode utilizar para começar a renderizar ali talvez o nosso thumbnail, certo? Então eu peguei aqui uma imagem que é de uma imagem 3D, né? Uma pré-renderização aí de um cenário 3D. E aqui a gente tem dois tipos principais de sombra que eu acho interessante a gente ver, que é a sombra projetada, né? Então a gente tem essa cast shadow que falam, que é essa sombra projetada que está vindo da janela e batendo aqui nas coisas. Então a gente vê exatamente a projeção dessas linhas da parede, aqui das linhas dessa janela, nos objetos, né? A gente vê que forma esse monte de linha no chão, né? E a gente também tem essa sombra projetada, e a gente também tem a sombra que é a sombra de oclusão. A oclusão, o que ela é? Ela sombra é basicamente uma sombra mais suave, né? Que é formada, que ela se forma porque quando a gente tem muitos objetos, quando a gente tem uma luz que é muito difundida no ambiente, ou seja, muitas vezes a gente tem a luz que é reta, né? Que é aquela da luz projetada. Então ela vai ser tipo a luz do sol, né? Ela é reta, ela vem nessa direção, né? E ela vai fazer exatamente, se eu tiver aqui qualquer coisa no meio dessa luz, ela vai projetar exatamente essa mesma informação no chão aqui, certo? Ela vai projetar esse mesmo retângulozinho no chão, certo? Ela vai fazer isso aqui, vai fazer isso aqui, e vai projetar no chão, né? Essa sombra, né? Se tiver uma esfera, ela vai projetar essa esfera no chão, né? Isso é a sombra projetada. E como funciona essa oclusão? A oclusão é diferente. A oclusão, depois que a luz do sol entrou ali nessa cena que a gente estava vendo, por exemplo, né? Ela vai bater em várias paredes, vai bater em todos os lugares e ela vai começar a gerar uma outra luz secundária, que é uma luz que é difundida. Então, eu vou pegar aqui essa luz e ela vai estar vindo de todas as direções. Então, como se eu tivesse luz vindo de várias direções agora. Por quê? Porque ela entrou no lugar e começou a bater em todas as paredes e ela tá vindo de várias direções, né? Ela vem daqui, tá vindo de várias direções no mesmo objeto, nessa mesma esfera aqui que está no chão, né? E o que acontece? Eu estou colocando a esfera aqui porque ela vai ser fácil de demonstrar. Essa esfera, quanto mais próximo eu estou da base dela, menos raios de luz desses que são aleatórios vão conseguir entrar aqui embaixo, né? Então, quanto mais entra aqui nesse pedacinho, só essas luzes que estão exatamente nessa direção é que vão conseguir pegar essa área, né? Então, você vai começar a ter mais escuro próximo à base da esfera. E quanto mais distantes desse pedaço específico aqui, né, mais luzes começam a conseguir bater. Algumas ainda não batem, os que vêm dessa direção, por exemplo, não vão ainda bater, né? Então você vai ter um gradiente de luz, de sombra, né, que está se formando ali na base dessa esfera. E é isso que acontece com as sombras de oclusão. Então, quanto mais próximos um objeto vai ficando do outro, mais a gente vai vendo essa falta de luz, né? Menos a luz consegue alcançar ali. Então, oclusão e projetada são dois tipos de sombra, certo? E a luz difusa e a luz direta também, que são os dois tipos de luz também que vão gerar essas diferenças de sombra também, né? E aqui eu fiz já aqueles thumbnails no começo desse workbox e esses thumbnails eu vou fazer, vou começar a renderizar eles um pouco, né? Primeira coisa que eu vou fazer para começar a renderizar eles pensando nesses tipos de luz e sombra vai ser tentar deixar menos contrastada, né? Porque esse thumbnail inicial ele é muito contrastado para a gente ver composição e tal, mas o que eu vou fazer vai ser selecionar um pouco, tá tudo na mesma camada, né? Então eu vou pegar aqui uma ferramenta de seleção, clicar com o direito e fazer intervalo de cores, ou seja, eu vou tentar selecionar eu consigo selecionar cada um desses valores, né, separadamente. Então, se eu selecionar o escuro e dar um OK, eu vou acabar selecionando só as coisas mais escuras. E eu vou apertar um Ctrl H para esconder a seleção. Opa, não está escondendo a seleção. Ctrl H para esconder, Ctrl U. Opa, estou com... deixa eu ver uma coisa aqui. Isso, Ctrl U,
E eu vou aumentar aqui a luminosidade um pouquinho para não ficar tão escuro assim essas minhas sombras, né? E aqui, nesse caso, no thumbnail, eu já consegui passar a ideia da luz direta, né? Opa, da luz direta. Então a gente já tem essa luz que está batendo nesse lado. Então a gente já tem essa luz direta. O que eu vou fazer vai ser tentar agora passar um pouco mais da oclusão, definir melhor essa luz direta, né? Agora eu acho que eu posso até utilizar a opacidade da caneta, né? Para ver se eu consigo variações, né? Nos tons de claro e escuro aqui. Ok, então eu vou começar pintando aqui essas pedras. As luzes, a gente tem a luz difusa, que é a luz do céu, né? A gente tem uma luz que está batendo nessa face, mesmo na face que está escura. Então o que eu vou fazer vai ser colocar algumas informações nessa lateral da pedra aqui, para mostrar que a gente tem também formas aqui desse lado, né? Como eu queria uma coisa tipo Stonehenge, mais alienígena, então o que eu vou fazer vai ser colocar algumas informações diferentes, umas formas meio diferentes, né, que remetam a esse tipo de coisa. Que muitas vezes o que a gente tem como referência alienígena são até animais que são estranhos para a gente, né, animais que existem na natureza, por exemplo, insetos estranhos que a gente raramente vê eles em zoom, né, muitas vezes são usados para fazer coisas alienígenas ou formas mesmo que são totalmente estranhas pra gente, né, acabam dando essa impressão de algo alienígena também. Então é esse tipo de coisa que eu vou tentar usar para gerar aqui essa ideia, né. Então eu vou começar a passar. Aqui também a gente pode ter um pouco de informação dentro. E eu vou pensar nessa sombra, nessa luz direta, né, que está batendo aqui, e também na luz que está batendo, dá um flip, e também na luz de oclusão, né, nessas luz mais difusa que está vindo do ambiente. Então na base aqui eu posso pegar uma cor um pouco mais escura, né, e começar a fazer aqui essa parte onde a pedra tem contato no chão, né, começar a fazer um pouco mais escuro para mostrar que ela está fazendo esse contato com o chão, né. Então vai dar bem mais volume. Qualquer parte que a gente vê que tem uma rachadura, tudo mais, a gente vai ver que elas vão acabar gerando esse contraste maior, que é um contraste daí por essa sombra de oclusão, né? Que é essa luz que não está chegando ali. Então a base é um pouco mais escura, porque está encostando no chão, dando contato com o chão. Algumas pedras menores também talvez tenham um pouquinho de... Às vezes a gente tem algumas pedras na frente aqui. Certo? E a gente pode ir fazendo. Aqui eu tenho essas outras pedras. É interessante que a gente não se desvie demais da nossa composição inicial, depois que a gente já definiu, né? Muitas vezes uma coisa que é difícil de fazer é manter essa mesma composição inicial quando a gente começa a finalizar, né? Porque às vezes a gente começa a finalizar e se perde muito daquela composição que a gente já resolveu nos thumbnails, né? Então tem que tomar cuidado com isso. A gente tem essas pedras aqui, essa aqui também pode ter próximo do chão um pouquinho mais escura. E lá para trás, lá no fundo a gente pode ter um pouco de, a gente não chegou a falar muito disso, mas a gente tem a perspectiva atmosférica que falam, né, que é basicamente essa atmosfera que tudo vai ficando com menos contraste. Então se eu fizesse outras formas lá atrás, eu teria formas bem menos contrastadas, assim. Posso colocar aqui formas mais clarinhas, né, mostrando que eu tenho objetos que estão lá longe. Então eu tenho lá uma montanha subindo lá atrás. Posso ter mais de uma também, talvez. Então tem essas outras coisas acontecendo lá atrás, mas a gente vê que elas têm bem menos contraste. Então a gente enxerga elas lá longe, né? E com essa perspectiva atmosférica, né? Fazendo com que ela esteja bem clarinha, se aproximando da cor do céu.
certo? E esse aqui seria meio que o começo da nossa luz e sombra desse Stonehenge alienígena, né? Pode mudar algumas coisinhas aqui talvez, mas começa a ficar já uma composição um pouco mais interessante. Talvez até seria legal eu esticar um pouco essa composição. Deixa eu aumentar um pouco ela, por quê? Porque eu não gostaria que essa coluna que está desse lado esquerdo ficasse muito próxima da borda da pintura, né? Então vou estender um pouco aqui. Eu vou estender um pouco e fazer com que eu consiga enxergar mais para o lado, né? A gente pode ir dando uma ajustada nessas coisas e fazer com que essa estrutura seja a principal aqui, né? Seja mais centralizada na composição. Fazer essas pedras menores, né? Gerar essa variação interessante entre vários tipos diferentes de pedra e tal. E com o tempo a gente vê que essas oclusões, esses tipos de sombra, né? A luz direta, essas sombras que estão sendo projetadas no chão, elas vão dando forma aí ao nosso cenário, né? Lá em cima eu poderia fazer algumas nuvens também. Deixa eu selecionar também essa parte aqui. E fazer algumas nuvens, talvez 100% brancas mesmo, para contrastar. Vou mostrar como a gente tem lá algumas informações atrás. E aqui a gente começa a ter uma composição mais interessante daí e gerar e começar a finalizar, né? Indo para a direção de finalizar daí o nosso trabalho, ok? Então isso, e a gente vai agora para a próxima etapa, que é storytelling, e eu vou tentar mostrar também um pouco de cor para vocês na próxima etapa, ok? Então, valeu pessoal, obrigado por assistirem mais esse workbox de cenários. Inscrevam-se aí no nosso canal do YouTube, deem like, inscrevam-se também no nosso Facebook, Instagram e na nossa página do Revolution Now. Qualquer dúvida e sugestão, comentários, coloquem aí nos comentários do vídeo. E eu vejo vocês semana que vem no nossa última aula do Workbox, ok? Até mais, falou, tchau, tchau.